Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui com mais uma dica bem legal para você que está com uma orquídea na mão e não sabe nada sobre ela, não sabe cultivar, não sabe o que fazer com essa planta. Eu tenho mais uma dica que, baseado na sua observação, você consegue ter indícios para saber o ambiente ideal para ela, se é uma planta de mais sol, mais água ou menos água. Vamos lá! Mais uma vez, assim como a regra anterior que eu falei sobre a questão do substrato não é uma regra fixa, é apenas para te dar um embasamento para saber um pouco mais sobre aquela orquídea, podem haver exceções. Mas se você não sabe nada sobre a planta que você tem em mãos, essa regrinha pode te ajudar bastante. Então vamos observar dessa vez os bulbos, ao invés de observar o substrato como na aula anterior. Então eu tenho aqui 3 exemplos, tá? Onde um deles é de um ambiente mais úmido, outro de um ambiente nem tanto, e um terceiro que é de um ambiente bem seco, e nós vamos na ordem. Vamos começar então com a planta do ambiente bem seco. Essa é uma Dendrobium kingianum. Olha só o aspecto dos bulbos dela. É um bulbo bem duro com aspecto de seco. Tá vendo? Então, esse aspecto de seco indica que é uma planta que não é de muita água. Ela tem aqui os bulbos bem duros, ela tem a reserva de nutrientes dela, mas não é uma planta que gosta de excesso de água. Então ela gosta de pouca água, gosta de um substrato mais seco e também de um ambiente mais iluminado, mais quente, em alguns locais até sol direto. Tá vendo? Olhando os bulbos a gente consegue ter essa noção. É um bulbo ressecado, um bulbo duro, então ela dá essa pista pra gente. Vou pegar aqui agora um caso de uma orquídea que é de um ambiente intermediário. Olha só, gente, essa daqui é uma Maxillaria skunkiana. Olha os bulbos dela, como são bulbos já bem mais verdinhos, não tem a mesma aparência de planta ressecada. Ela tem uma cor verde mais clara, os bulbos são um pouquinho mais fofinhos. Isso mostra pra gente que é uma planta de um ambiente um pouco mais úmido e sombreado do que aquela outra que eu mostrei anteriormente, que tinha uma aparência quase que de um cacto, né? Uma coisa ressecada, uma árvore de cerrado, por exemplo. Tá? Então aqui temos uma orquídea de ambiente intermediário. Pela observação conseguimos chegar a essa conclusão. Tá? A próxima orquídea que eu vou mostrar agora já é o oposto. É uma orquídea que é de um ambiente já bem mais sombreado e mais úmido do que essas duas que eu mostrei anteriormente. Essa daqui é a orquídea conhecida popularmente como orquídea cara de macaco. Primeira coisa que a gente observa, olha que folhagem sensível. Tá vendo? Chega a aparecer uma folhagem de samambaia ou uma folhagem de lírio, alguma coisa bem mais sensível. Outra coisa que nós observamos é o seguinte, ó, é uma planta que ela não tem bulbos formados. Tá vendo? Praticamente é somente folha. Então ela não tem reserva nenhuma de água e de nutrientes. Tá vendo? Olha que diferente que ela é. Como a folhagem é sensível, a gente já chega numa conclusão de que se ela tomar um sol forte, ela vai queimar com muita facilidade. A folhagem também é fininha. Isso significa que, faltando água, ela vai ressecar rapidamente. Outra conclusão que a gente chega é, não tem bulbos, ou seja, ela não tem reserva de água e de nutrientes. Se você, porventura, errar na falta d'água, deixar faltar mais água, deixar ela num cultivo muito seco, ela vai sentir rapidamente. E como as folhas têm esse aspecto fininho, folhas sensíveis, ela vai ressecar e pode ocasionar danos irreversíveis na sua planta por falta d'água. Então, apenas pela observação, nós temos algumas dicas de como devemos cultivar a orquídea. Assim como eu falei na regra de substrato, isso não é uma regra fixa. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixo abertos os comentários aqui embaixo para que vocês possam deixar suas opiniões sobre a aula de hoje, deixar também as suas dúvidas e estaremos à disposição. Na próxima aula nós vamos falar o que as folhas das orquídeas podem dizer para a gente, para que nós possamos achar o melhor cultivo observando a folhagem das orquídeas. Certinho? Abração e te aguardo na próxima aula.